nesta noite, uma noite de continuação dessa jornada espiritual, vamos dizer assim. Estudos aprofundados da Palavra do Eterno, estudos que vão trazer edificação, consolação, encorajamento. Vamos puxar a orelha também, porque o Eterno, Ele corrige a todos os que o amam. O pai que deixa fazer tudo o que o filho quer, o filho quando crescer vai dar muito problema. Então o pai que corrige, o pai que sabe dizer não na hora certa, o pai que educa o filho no caminho que deve andar, com certeza, por mais que aconteça durante a caminhada alguns desvios, mas ele, contudo, voltará para os caminhos. É a palavra de Deus que diz isso. Antes de começarmos a lermos aqui o texto base, para nós entrarmos então nesse estudo, vamos fazer uma oração. Sempre quando nós abrimos a palavra de Deus, nós costumamos abençoá-lo. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o teu nome, o teu reino jamais será fim. Te agradecemos, eterno, por nos dar a tua palavra. Te agradecemos por nos escolher dentre todos os povos e revelar as tuas santas palavras. Eterno, nos abençoe mais essa noite. Derrama do teu Espírito sobre as nossas vidas. Que a tua palavra, nesse momento de explanação, Senhor, que possa curar o físico, a alma, que possa consolar, que possa encorajar, que possa trazer frutos, Senhor, frutos dignos de chuva, dignos de arrependimento. Eterno, estamos nessa jornada, onde tu és o nosso tutor, onde a tua palavra é o nosso manual, é a nossa bússola. Queremos compreendê-la, Senhor, para que possamos dar um norte para as nossas vidas espirituais. Eterno, que possamos nos elevar estudando a tua palavra. Nos abençoa. Enquanto eu prego sobre a tua palavra, Senhor, que os milagres possam acontecer. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que grandes milagres possam acontecer enquanto os teus filhos estão ouvindo a tua palavra. Que os corações possam ser renovados. Que o desânimo possa ser tirado. Que a fé possa ser aumentada. E que águas vivas da tua palavra gotejem sobre o teu povo. Nós agradecemos, Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Louvado seja o Eterno por mais essa quinta-feira, essa jornada que nós estamos galgando dentro da palavra de Deus. Estudamos no primeiro estudo sobre a formação, sobre a estrutura do homem, a estrutura do universo, sobre o retorno que Adão fez, mas que mesmo assim não houve uma expressão muito forte. Houve uma expressão um pouco mais forte com um dos filhos de Adão, que foi Sete. Sete fez uma techuvá um pouco mais, vamos dizer assim, melhorada do que Adão. Ele foi para uma terra onde daquele lugar o Eterno formou Adão, que é a terra de Israel, que é Jerusalém, que é o local onde está escrito pelos profetas, a cidade do grande Deus. Jerusalém é a cidade de Deus, que Deus escolheu. É o centro profético, é o centro das atenções, não só religioso, mas político, geográfico, espiritual. É o centro de atenção para todos os outros níveis de mundo que nós não conseguimos perceber, mas entendemos pela palavra de Deus.
Então, nós estudamos desde o começo a formação do universo, a estrutura do homem, a queda de Adão, o seu retorno, não o retorno completo, porque ele não conseguiu entrar no Éden, foi cercado ali por querubins, mas foi prometido que alguém nasceria para expressar 100% dessa Teshuvá, 100% desse retorno. Alguém que nasceria para que o plano fosse colocado em prática. Que nascesse alguém para que o plano da redenção e a Teshuvá, o retorno total do homem para o Éden, que é isso que o Apocalipse vai nos falar, o homem voltando para o seu original, para uma terra ainda mais gloriosa do que era o Éden. Se no Éden havia uma árvore da vida, nós vamos ver que lá em Apocalipse, na Nova Jerusalém que desce do céu, que será fundada sobre a Jerusalém terrestre, nós vamos ver ali um trono de Deus, um rio que flui do trono, e você, lendo o texto, parece que tem duas árvores da vida. Você vai ler o texto, tem um trono lá em Apocalipse, do trono sai um rio, e de uma margem sai uma árvore, e da outra margem sai outra árvore. Na verdade, não são duas árvores, mas na verdade é uma árvore só. Por quê? Elas pertencem à mesma raiz que estão debaixo das águas, e elas se encontram em cima pelos galhos, formando um círculo que é o símbolo da eternidade, um lugar onde nós viveremos para sempre com o Eterno, um lugar onde todas as lágrimas serão enxugadas. Mas para que chegasse esse prometido, precisaria que alguém que fosse totalmente humano, alguém que não viesse de cima, como o Messias veio, mas alguém que fosse plenamente homem e que selasse esse pacto da redenção. Irmãos, quando nós falamos de graça, nós precisamos entender de graça. Quando é pregado que a graça veio por intermédio de Yeshua, não quer dizer que a graça não existia antes. Quer dizer que através de Yeshua uma porta ainda maior foi aberta, porque envolveu todo o mundo físico. Mas antes de Yeshua se tornar homem aqui, os nossos sábios dizem que a graça já havia sido criada antes do mundo. 7 coisas foram criadas antes da criação: o trono de Deus, a graça de Deus, o Messias. 7 coisas. A palavra de Deus já havia sido criada e depois as coisas foram acontecer. Então, nessa graça, essa graça que é um favor imerecido, Deus precisa, não é que Deus precisa, mas é uma linguagem nossa, mas Deus quer a participação do homem nessa redenção. Ou você acha que a graça veio de graça? A graça veio por meio de muitos esforços, do mundo espiritual e do mundo físico. Essa graça que muitos falam, né, uma graça Nutella, não é bíblica. A graça é o fruto de um esforço de Deus, do mundo espiritual, com parceria com o ser humano aqui na terra, para que essa graça se manifestasse há 2000 anos atrás, em plenitude, para que todos os seres humanos que se voltassem por meio da fé e acreditassem na palavra de Deus, no Filho de Deus, e mudassem os seus caminhos, teriam o poder de serem chamados filhos de Deus, teriam o poder de entrar nessa grande cidade que está preparada desde a fundação do mundo. Isso é graça. Então, para que a graça se manifeste em Yeshua, como se manifestou há 2000 anos atrás, precisa da cooperação do homem. Então, quando Adão
faz techuvá, mas Adão ainda não tem os méritos necessários para ser um coadjuvante nessa história da redenção. Ele faz a sua techuvá, ele ensina os seus filhos a sacrificar, mas os nossos sábios vão dizer que quando Adão peca, que a Shekhinah, o que é a Shekhinah? É a presença de Deus. Havia uma voz que passeava no jardim, Adão ouvia aquela voz, conversava com aquela voz, mas quando ele peca, aquela Shekhinah sobe para o primeiro céu. Então ficou um pouco mais distante, ele já não via aquela voz, né? Ele só ouvia. Mas depois, quando acontece o primeiro homicídio na terra, um irmão mata outro irmão, Caim mata Abel, essa Shekhinah, essa presença, sobe mais um nível. Dentro do judaísmo, nós acreditamos que existem 7 céus, 7 esferas, 7 céus. O apóstolo Paulo vai dizer que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Como que ele sabia que era o terceiro céu? Porque dentro da tradição judaica se estuda sobre os 7 céus. E quando ele vê todas aquelas manifestações, naquele arrebatamento de sentido que ele teve, quando ele vê elementos naquele lugar, ele logo identifica, é o terceiro céu. O terceiro céu, segundo a tradição judaica, está o jardim do Éden. Está o local onde o jardim do Éden, né, que foi, antes do dilúvio, foi levado para cima para que não fosse destruído. Lá está o jardim do Éden. Lá ele viu coisas que não são listas para falar para os homens. Então, cada vez que acontecia um grande pecado sobre a terra, a Shekhinah subia para um outro nível. E a Shekhinah, que é a presença de Deus, ficava mais distante, mais distante. Por mais que os homens estavam recentes saídos do Éden, a revelação ainda estava fresca nas suas mentes. Imagine os filhos de Adão, os netos, eles podiam ir às portas do Éden. Imagine a revelação, era algo muito recente. Então, mas por causa dos homicídios, por causa dos grandes pecados, a Shekhinah, a presença de Deus, foi se afastando da terra, até chegar no 7º céu. O que acontece? 10 gerações e aparece um homem chamado Noé. Noé é um homem que, segundo a Bíblia, foi justo diante de Deus. Foi justo. Deus achou justiça nele. A tradição judaica vai dizer que Noé não era tão justo como Abraão, mas ele era justo em relação à sua geração, que era uma geração corrupta e perversa. Ele era o mais justo da sua geração e Deus achou graça nele. São 10 gerações. Nós falamos no estudo passado que o número 10 é o número das emanações de Deus para essa terra. São 10 emanações. O que é emanação? É Deus derramando atributos dele para essa terra. Por exemplo, bondade, por exemplo, misericórdia, força, beleza, que é a criação. São 10 atributos que compõem o corpo místico do Messias. São 10 mandamentos. São 10 virgens que saem ao encontro do noivo. O número 10 é um número muito expressivo. Então, passam-se 9 gerações e a presença de Deus se afasta mais e mais e mais. Quando chega em Noé, Noé é o 10º da geração desde Adão. Mas Noé também, apesar de ser justo na sua geração, ele não tem força para atrair o céu. Mas ele consegue atrair a graça e a bondade de Deus para ele e para a sua família. Então, nós vemos que na criação, nós vemos o esforço de Deus. Deus criando, Deus trazendo à existência o que não existe. Nós vemos com Noé o esforço humano, construindo um grande barco, uma grande arca, para abrigar a sua família e muitos animais. Mas quando chegamos em Abraão, meus irmãos, Abraão é a 10ª geração desde Adão, desde Noé. De Noé até Abraão, Abraão é o 10º. Então, veja só o número 10. Quando chega na 10ª geração, nasce Abraão. E a partir daqui,
nós vamos entender que Abraão começa a atrair o céu para a terra novamente. É a partir de Adão e os seus descendentes que os céus são atraídos para a terra. Então, nós lemos, vamos ler aqui, quem puder abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 12. Eu vou pedir aqui para alguém que puder ler, com voz de serafim, Gênesis 12, versículo 1. Pode ser eu? Pode ser. Gênesis capítulo 1 diz assim: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Amém. Esse texto, meus irmãos, obrigado, pastor. Esse texto, a partir de Gênesis 12, nós vemos o chamado de Abraão. Amém? Estão entendendo? A partir de Gênesis 12, nós temos o chamado de Abraão. Olha só que interessante. Vocês vão entender que toda a Bíblia se baseia em Abraão. Você vai ver Jesus falando sobre Abraão, né? Falando, vocês são filhos de Abraão, né? A genealogia dizendo que Jesus é filho de Abraão. Então Abraão é um nome muito expressivo em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Nós, conhecemos a história de Abraão, mas temos que entender a importância desse homem. Abraão não é mais um personagem bíblico. Abraão é o personagem. Abraão é o homem que Deus escolheu para selar um pacto com a humanidade. Esse pacto com a humanidade, o pacto da redenção, ele foi trazido à existência quando Jesus se entrega lá no Monte da Caveira, no Monte Gólgota, e se entrega para ser um sacrifício, para ser uma expiação para a humanidade. Mas Abraão vai selar esse pacto. Lembra que eu falei que Deus trabalha em parceria com o ser humano? Essa graça que nos alcançou, que chegou até nós, ela custou um alto preço a alguém. A Yeshua, mas a Abraão também. Abraão é o homem que vai selar o pacto. Por quê? Porque esse primeiro chamado, olha só, a nossa tradição vai dizer o seguinte, que Abraão foi por 10 vezes testado por Deus. Abraão passou por 10 testes. E o primeiro teste foi esse. Que teste foi esse? Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da casa dos seus pais. E vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. A jornada espiritual de Abraão começa sem saber onde ele ia chegar. Abraão não sabia onde ele iria. Abraão não sabia qual era o lugar. Abraão simplesmente ouviu a voz de Deus. E Abraão, ele tem uma característica que os filhos de Abraão deveriam ter. Lembra que Jesus falou? Se vocês são filhos de Abraão, vocês praticarão as mesmas obras de Abraão. Abraão era hospitaleiro. Abraão atendia os pobres. Abraão abria a sua tenda para todas as pessoas que passavam pelas suas terras para dar pão, para dar água, para lavar os seus pés. Aleluia. E se as pessoas quisessem ouvir, ele falava sobre o seu Deus, um Deus invisível. Então, Abraão é esse homem em que Jesus fala, se vocês são filhos de Abraão, seja igual a ele então. Porque vocês vão ter a característica do seu pai. Se seu pai é Abraão, serão como Abraão. Abraão, ele é conhecido por uma característica dentro da cultura judaica de fazer as coisas rápido. Abraão não demora para ouvir e para praticar a voz de Deus.
Quando Deus diz, sai da tua terra, sai da tua cidade, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda, Abraão não vai esperar um ano, Abraão não vai guardar dinheiro, Abraão não vai tentar conseguir outras terras em outro lugar, ele não vai se preparar. Abraão simplesmente ouve e age. Aleluia. Abraão é conhecido por isso: ouvir, entender e praticar. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho a quem amas, a Isaac, e leva até o monte Moriá. O que diz a Bíblia? E madrugou Abraão e albardou o seu jumento e levou o menino e seus servos e foi para onde Deus havia designado. Abraão não esperou um dia, não esperou dois, não esperou três. No outro dia, bem cedo, ele já partiu. Abraão tem essa característica: ele vai ouvir a voz de Deus e vai praticar. Então, Abraão é conhecido por essa característica. Então, tudo que vem falando antes do Gênesis 12, antes do chamado de Abraão, é para justificar o seu chamado de Abraão. Tudo que acontece antes de Gênesis 12 é para justificar o chamado desse homem, que tem um grande propósito de fazer parte de uma grande redenção. Quem são aqueles que serão salvos? Os filhos de Abraão. São chamados filhos de Abraão. E olha só, em Adão nós fomos criados, mas em Abraão a redenção começou a tomar forma. Começou a criar corpo. É em Abraão que começa, a redenção começa a criar forma. É quando ele leva o seu filho para o Monte Moriá. Aquilo ali era um espelho profético do que aconteceria futuramente. A partir de Abraão a redenção começa a criar forma. E olha só, no texto original, como o pastor leu ali, sai da tua terra, disse o Eterno a Abraão, anda e sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. No texto original diz o seguinte: Vaiomer Adonai el Moshe, Vaiomer Adonai el Abraham lech lecha. O que quer dizer isso? Deus fala assim: Abraão, vai para ti mesmo. Vai para ti. Esse é um texto clássico que nós estudamos todos os anos nas porções da Torá. Em todo mundo, judeus estudam todos os anos essa porção, e essa é uma porção clássica. Lech lecha, repita comigo, lech lecha. Mais uma vez, lech lecha. Para você não esquecer. Essa porção chamada lech lecha, vai para ti. É isso que está escrito no idioma original. Deus fala para Abraão: Abraão, vai para ti. Só isso. A tradução aqui ela tenta dar uma ajeitada, né? Ela tenta colocar aqui de uma maneira que nós entendamos, mas no original é isso: vai para ti. O que Deus está querendo dizer? Quando Deus fala para Abraão: Abraão, vai para ti mesmo, Deus está dizendo: Abraão, essa jornada não é só para uma terra que eu vou te mostrar, mas essa jornada é uma jornada para dentro de ti, para dentro da sua alma. O que Deus está dizendo para Abraão é o seguinte: Abraão aqui tinha 75 anos, meus irmãos. 75 anos Abraão foi chamado para fazer techuvá, para fazer parte dessa grande techuvá, desse grande plano de redenção. Então Deus disse para Abraão: você tem 75 anos, mas você não sabe o que tem dentro de ti, e eu vou mostrar o que está dentro de ti. E não somente você vai ver o que está dentro de ti, mas as nações, as posteridades, as gerações, as nações vão conhecer o teu nome, porque eu vou engrandecer o teu nome. Não é você que vai se exaltar, mas eu vou engrandecer, porque eu tenho um plano muito grande contigo: trazer à existência do mundo espiritual a grande redenção para a terra.
Não era para que Abraão ficasse famoso, não. É por amor à humanidade que Abraão foi escolhido. E olha só, Abraão vai passar então por 10 testes. Todo aquele que é chamado por Deus é testado. Porque os testes não são para te derrubar. Os testes de Deus na nossa vida é para que nós possamos conhecer a nós mesmos. Os testes de Deus na nossa vida são para que aquela grande fagulha de Deus que está em nós se desabroche, venha à tona e sejamos grandes homens e mulheres de Deus e que possamos cumprir esse grande propósito. Então Deus fala: Abraão, essa jornada não é só para uma terra que eu vou te mostrar ainda, mas essa jornada é para dentro da tua alma, e eu vou lhe mostrar o que está dentro de ti, e muitos conhecerão o teu nome. Então Deus chama Abraão nessa porção Lechá, e a primeira coisa que Deus fala: sai da tua terra. Aliás, traduzindo aqui, sai da tua terra, ou seja, sai do teu país. Depois, sai da tua parentela. E depois, sai da tua casa. Peraí, mas se Abraão saísse do seu país, ele já automaticamente saía da casa do pai dele e saía do meio da parentela. Por que a Bíblia, ela vai falar primeiro do país? Deveria ser o contrário, então, sair da casa do pai, certo? Mas eu vou para onde? Sai do meio da tua parentela, do meio da tua cidade, e sai também no meio, do teu país. Mas a Torá, a Bíblia vai falar o contrário: sai do teu país, sai da tua cidade, da tua parentela, e sai da casa do teu pai. Por quê? Porque se Abraão simplesmente saísse do seu país, mas trouxesse os costumes dos seus pais, trouxesse os costumes da sua cidade, de nada adiantaria Abraão sair do país. Ele continuaria o mesmo. O primeiro passo, irmãos, para Techuvá é nós nos desapegarmos às más tradições, às tradições antibíblicas. O primeiro passo, meus irmãos, para uma Techuvá saudável é deixarmos os costumes que nós aprendemos que não condizem com a palavra de Deus. E a Bíblia, se nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos entender o que o Eterno quer para as nossas vidas. Amém. Temos que sair não só do país, mas sairmos da casa do nosso Pai, ou seja, dos nossos costumes que são antibíblicos, das nossas tradições que vão muitas vezes contra a Bíblia. E muitas vezes, por estarmos acostumados com essa tradição, não vemos mal, mas que ferem as Escrituras. Isso é muito importante. Foi o que aconteceu com o povo do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu. Eles saíram do país, mas as tradições pagãs, mas o cativeiro não saiu do coração deles. Por isso que eles não entraram na nova terra. Abraão, ele não somente sai do país, mas ele sai dos costumes da sua cidade. Ele também sai dos costumes dos seus pais. Costumes esses que não eram voltados para a palavra de Deus. E olha só, então Abraão vai romper com as convicções da sua família, vai romper com o que ele aprendeu desde criança, naquela cidade pagã. E olha só, para nós entendermos o chamado de Abraão, que é no capítulo 12, nós precisamos voltar um capítulo atrás, o capítulo 11, para nós entendermos por que Deus chamou Abraão com 75 anos. Nós temos que entender o que aconteceu antes dos 75 anos. E nós não vamos encontrar a história de Abraão antes dos 75 anos. Mas a tradição judaica tem muito a falar sobre isso. E por que a tradição judaica é muito importante, meus irmãos? Porque a tradição judaica traz todas as tradições orais que eram passadas de pai para filho. Coisas que não estão escritas na Bíblia, mas que aconteceram. Se você olhar
muitas da linguagem de Paulo. Paulo vai falar o seguinte, ele vai falar o nome de dois cidadãos que resistiram a Moisés. Eu não vou lembrar o nome deles aqui, né? Paulo fala que dois homens, fala o nome deles, resistiram a Moisés, quando Moisés chegou no palácio do Egito lá e fez os milagres. Aqueles dois homens eram os dois magos lá do Egito, mas na Bíblia não está escrito isso. De onde Paulo tirou? Da tradição judaica. Em Coríntios, Paulo vai falar que lá no deserto uma pedra rolava atrás dos filhos de Israel dando água. Você vai olhar para o assim chamado Antigo Testamento, você não vai ver que uma pedra rolava. Diz que uma pedra jorrava água, mas rolava não. Da onde Paulo tirou isso? Da tradição judaica, da chamada lei oral, uma tradição que passava de pai para filho. Então, o que a tradição judaica, e é muito importante nós conhecermos, o que a tradição judaica tem a dizer sobre Abraão? Será que Abraão caiu de paraquedas com 75 anos? Abraão teve uma vida nesses 75 anos. Olha só, primeiramente, o chamado que Deus fez, primeiramente, não foi para Abraão, foi para o pai de Abraão. Está no capítulo 11 de Gênesis. Olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só. Capítulo 11, verso 31. Olha para quem que foi o chamado primeiramente, para essa grande techuvá. Foi para o pai de Abraão. Gênesis 11, 31 diz o seguinte: E tomou Terá, que era o pai de Abraão, né? E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sara, sua nora, mulher de Abraão, seu filho, e saíram com eles de Ur dos Caldeus, para onde? Para Canaã. Para quem foi chamado primeiramente? Para o pai de Abraão. Foram chamados para ir para Canaã. Por que Tera, o pai de Abraão, iria deixar o Ur dos Caldeus, que era uma cidade extremamente idólatra, para ir para Canaã? O que tinha em Canaã? Sabe o que tinha em Canaã? Canaã se tornaria a terra de Israel. E era o local onde as pessoas ouviam sobre o monte de Deus. Apesar de lá estarem nações pagãs, nações idólatras, mas era um local onde Deus era visto. A palavra Jerusalém naqueles dias tinha um outro nome. E essa palavra, ela queria dizer, primeiramente era chamada de Salém, onde estava Melquisedeque, rei de Salém, que quer dizer, e ele verá, ou seja, onde o Eterno é visto. Então, as nações já sabiam que em Canaã havia algo fenomenal, onde um Deus que não tinha forma se manifestava, e alguns homens tinham contato com ele. Então, o pai de Abraão teve essa revelação: vamos para Canaã, vamos fazer techuvá. Só que no meio do caminho eles param numa cidade chamada Harã, o mesmo nome do seu irmão. Então, ele para em Harã e ele não continua a sua jornada para Canaã. Vocês estão entendendo? O pai de Abraão começou uma techuvá, mas no meio do caminho ele pensou: vou ficar por aqui, não quero ir adiante. O que acontece? Ele se tornou um idólatra. Quem que era o pai de Abraão? Fazedor de ídolos. Quem que era o pai de Abraão? Vendedor de ídolos. Tinha uma lojinha de ídolos. Então o chamado de Tera era para ir para Canaã também, mas ele desistiu no meio do caminho. Irmãos, o caminho da techuvá
é um caminho difícil, mas no final desse caminho nós encontraremos o eterno. Amém. Mas se nós pararmos no meio do caminho, nós podemos cair em idolatria, podemos sair da palavra de Deus, porque o eterno traçou um caminho para nós e nós precisamos andar por esses caminhos. Amém. Então, o que Tera fazia em Harã, por que ele parou ali? Porque foi algo muito bom para ele financeiramente. Ele começou a fazer ídolos. Porque antes de Gênesis 11, presta atenção, antes de Gênesis 11 não havia idolatria na terra. Quando começou a haver idolatria? Quando nasce um homem chamado Nimrod. Nimrod é dito que ele era um caçador poderoso diante de Deus. Quando está escrito essa palavra, diante de Deus, quer dizer que ele afrontava os céus. E ele, muito mais do que caçar animal, ele caçava seres humanos. Nimrod é o primeiro homem a criar a moeda, a vender e a cultivar escravos. Nimrod era caçador de homens, caçava homens e tornava eles escravos. Deus criou o homem para ser livre, para governar a terra, e não para governar sobre outro homem. E a partir de Nimrod começa uma idolatria. E Nimrod tem uma ideia. Nimrod falou: eu sou iluminado, eu tive uma revelação que nós temos que construir uma grande torre que cresça até os céus. Sabe o que aconteceu? Para essa torre chegar até os céus, eles não podem fazer uma base pequena. Fizeram uma base muito grande. Essa base foi a base, futuramente, depois que a torre caiu, foi a base da cidade de Babilônia. Então imagine a base como que era. Era uma cidade, a base da torre. E começaram a construir. Naqueles dias os homens falavam uma só língua. Começaram a construir. E a Bíblia diz: para tornar o nome célebre. De quem? De Nimrod. Qual que é a ideia de Nimrod? Nimrod é o primeiro homem que aparece nas Escrituras que diz assim: eu sou Deus. Esquece o Deus dos céus, que criou os céus e a terra. Eu sou Deus aqui. Eu tive uma revelação. Olha o perigo, né? Por isso que quando Deus vai se manifestar para Israel, por que Deus não se manifesta só para Moisés? Porque alguém podia pensar assim: mas será que Deus se manifestou para Moisés mesmo? Será que não está contando uma historinha para nós, para que Ele domine sobre nós? Quando Deus vai se manifestar, o que acontece? Junta todo o povo, mais de 2 milhões de pessoas. Todos ouviram e viam o soar da trombeta no Monte Sinai, o fogo, a nuvem, Deus falando, todos foram testemunhas. Essa é a diferença do povo de Israel para muitas religiões que têm um profeta. Tem muitas religiões que têm um profeta, e esse profeta recebeu uma revelação e todos seguem esse profeta. Em Israel é diferente. Deus fala com todos. Deus fala com cada um. E Deus fala com todos ao mesmo tempo, para que não haja dúvida. Então Nimrod teve uma ideia: vamos construir uma torre. E aquela torre começa a crescer. Qual que era a ideia de Nimrod? Aquela torre crescer, ela vai diminuindo. Ou seja, cada andar da torre vai diminuindo o número de pessoas, certo? Porque vai ficando a espiral. Então, cada andar vai diminuindo as pessoas. E vai aumentando a classe das pessoas. Até chegar no topo, onde caberia um só homem naquela sala. Adivinha quem ia ficar ali? Nimrod. Recebendo as revelações, não do céu, mas da sua cabeça, para dominar sobre toda a humanidade, dizer: eu sou Deus e eu recebo informações direto dos céus e vocês vão ter que me obedecer. E Deus deixou. Vamos ver onde vai dar. Até que Deus falou: vamos, desçamos e confundamos a língua dos homens. A partir daí criou-se grande idolatria. Idolatrava-se o homem, criavam-se deuses. Olhavam para o sol e diziam: o sol é um Deus. Olhavam para a lua é um Deus. Em tudo os homens viam deuses, criavam deuses, estátuas, criavam formas humanas, formas de animais, formas da natureza, e chamavam de Deus.
É nesse contexto que nasce Abraão. No momento, Abraão sendo a 10ª geração a partir de Noé, Abraão, ele vai dar um start para que todos conheçam um Deus diferente do que era conhecido. O Deus invisível, mas real. Então, Abraão, diz a tradição judaica que Abraão, ainda muito novo, com menos de 13 anos de idade, um dia ele olha para o céu, ele vê o sol, ao meio-dia o sol com toda a sua força, e diz, realmente, o sol é um Deus. E a tradição judaica diz que ele até se dobrou para o sol e orou e falou, olha só, isso é um Deus, olha a força desse sol. Mas quando passou as horas, o sol se pôs, Abraão pensou, bom, o sol não pode ser um Deus, porque ele desapareceu. Algo tirou ele de cena. Deve ter alguém mais poderoso do que o sol. E esse sim é Deus. E o que acontece? Apareceu a lua e as estrelas. Abraão pensou então a lua é maior que o sol. Então a lua é um Deus. E as estrelas são os seus servos. Mas quando a noite acabou e o sol nasceu, ele percebeu que nada daquilo era Deus. Eram simplesmente criaturas que obedeciam uma lei diariamente, ininterrupta, sem cessar. E Abraão, com 13 anos, começou a indagar e a pensar consigo mesmo: deve ter alguém maior do que o sol, maior do que a lua e maior do que as estrelas, que domina sobre tudo. E Abraão muito cedo começou a entender sobre Deus e questionar no mundo onde a idolatria imperava, onde a idolatria era a cultura nos seus dias. Então o tempo passa, Abraão cresce, Abraão continua na sua vida cotidiana numa cidade onde havia idolatria, onde havia toda essa manifestação do homem em relação às divindades que eram criadas por homens. E Tera, que era pai de Abraão, recebeu o chamado, mas ele não continuou o chamado, parou em Harã e começou a ganhar muito dinheiro fazendo estátuas, fazendo deuses. A tradição diz que um certo dia o pai de Abraão precisou sair da sua loja, ia viajar, e colocou ali Abraão para cuidar da loja e para vender as suas estátuas. E imagine Abraão cuidando da lojinha do pai, Abraão com aquela mentalidade que aquelas estatuetas não eram deuses. Abraão começou a vender. Imagine Abraão vendendo, né? Compra um, leve dois, né? Mulher bonita não paga, mas também não leva. Aquele papo de vendedor de rua. Imagine Abraão vendendo os ídolos do seu pai. Aí o que aconteceu? Diz a tradição que chegou alguém e falou: olha, eu preciso comprar um Deus, porque entraram na minha casa, roubaram os meus móveis, roubaram também o meu Deus que estava lá, eu preciso agora de um novo Deus, para que ele cuide da minha casa. Aí Abraão falou: peraí, você não tinha um Deus que cuidava da sua casa, e roubaram até o seu Deus? Aí a pessoa: sim, por isso que eu preciso de um outro Deus. E Abraão falou: mas que Deus é esse que não protege nem a ele mesmo? E as pessoas começaram a pensar, e diz a tradição judaica que algumas pessoas começaram a acreditar em Abraão, que as estatuetas não tinham poder para nada. E nesses dias, Nimrod estava vivo e era o Deus rei sobre a terra, o homem Deus sobre a terra. E isso chegou aos ouvidos de Nimrod. E a tradição judaica diz que Nimrod chama Abraão e fala: Abraão, você está espalhando para a cidade que as estatuetas não são deuses, que eu não sou Deus? Você confirma isso? E Abraão falou: confirmo. Você acredita que eu não sou Deus? Eu sou Deus Nimrod. E Abraão falou: eu só acredito se tu fizer o sol parar por um dia. Então Nimrod, não podendo mais persuadi-lo, dispensa Abraão e Abraão foge. Se esconde de Nimrod, mas Abraão, a partir dali, antes dos 75 anos de idade, já começou a falar sobre um Deus invisível,
o infinito, lembra do Ensof? O infinito que não tem forma, que ninguém pode tocá-lo, que é algo que nós nem podemos